Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Eu no Mundo. Estamos aqui com mais um episódio do Convite a Diálogo. Eu sou Jefferson Santana, sou coach de vida e relacionamento. Faço par com Mariângela Araújo, que na semana passada, como vocês viram, esteve aqui falando um pouquinho sobre a roda dos comportamentos, sobre a parte consciente, a parte inconsciente. E hoje estou aqui para continuar essa nossa conversa, falando sobre um pedaço desse inconsciente, que é o processo de autossabotagem. Então, quando fala em sabotagem, nós pensamos o seguinte: estamos no processo de trabalho, estudo, realização de algum evento importante na nossa vida, estamos trilhando o nosso caminho quando de repente aparece uma pedra, algo que vai nos atrapalhar. Quando isso é externo a nós, o que a gente faz? Nós vamos até a pedra, retiramos ela do caminho e continuamos a nossa jornada. Só que o problema é quando esta pedra somos nós. Então, esse processo de se auto-sabotar é um processo inconsciente, efetuado por alguns tipos de sabotadores, que são o quê? São padrões mentais e emocionais que ocorrem na nossa vida diariamente. Então, muitas vezes, nós somos protagonistas desse processo de nos atrapalhar, por incrível que pareça. Lembrando que esse processo ele não é consciente. Ele é inconsciente por quê? Por questões de medo, por questões de insegurança, por questões das realizações da vida, por questões de medo de enfrentar a vida. Então, esses padrões aparecem nesse contexto, no contexto mais íntimo nosso. Dentro deste contexto, nós temos o quê? 10 sabotadores. É passível que você se encaixe em um e mais que em um. Tente perceber ao longo dessa nossa conversa qual o sabotador mais recorrente na sua vida. Para que você faça o quê? Para que você consiga identificá-lo e tomar as ações necessárias para que essa situação mude. Certo, pessoal? Então vamos lá. O primeiro sabotador que eu vou comentar com vocês é o sabotador chamado o crítico. Quem não conhece um crítico? Que não vê ponto positivo em nada, que estão ali. Esse sabotador crítico é o sabotador universal. Então ele traz raiva, arrependimento, frustrações, enfim, uma série de sentimentos negativos que vão nos atrapalhar no nosso caminho, que vão nos atrapalhar em questões da nossa jornada. Então, por quê? Quando a pessoa ela é crítica demais, ela é crítica com os outros e é crítica com ela mesma. E isso vai atrapalhar o seu caminho, porque nem sempre em todos os processos você precisa de uma criticidade tão grande. Muitas vezes quem adota esse tipo de autossabotagem, a gente pode perceber como: eu só vou ser feliz na minha vida quando eu conquistar tal coisa. Essa é uma frase típica de quem tem esse sabotador presente. Esse é o primeiro sabotador. Segundo sabotador, a vítima. Quem não conhece uma vítima? Então, aquela pessoa que se coloca como alvo de tudo na vida, que ela é vitimizada, que ela sofre tudo de todos, enfim. Muitas vezes, quem apresenta esse processo de autossabotagem é por medo da solidão, é por medo de experienciar algumas coisas na vida. Então o que ela faz? Ela se cria vítima para quê? Para que ela ganhe a afeição, para que ela ganhe o interesse, para que ela tenha o processo de afeição alheia, para que ela seja vulgo, paparicada. Nem sempre assim, mas que ela tenha o quê? Que ela tenha aquela quantidade de carinho que ela acha que precisa, para que a autoestima dela seja trabalhada nesse ponto. Só que muitas vezes, quando a gente conhece uma vítima, uma pessoa que sempre se vitimiza, ao invés dela ocasionar para a vida dela aquilo que ela almeja, que é o quê? A atenção das pessoas, ela acaba afastando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas nunca vão conseguir agradá-la. E esse sentimento recorrente vai atrapalhar o processo relacional. Então há algumas frases que são recorrentes para quem é a vítima. Ninguém me entende. Ou você se emburrar, mesmo que internamente. Se você se emburra internamente, é bem provável que você tenha esse processo de vitimização. Então o terceiro sabotador é o controlador. Lembra aquela pessoa que quer controlar tudo, quer controlar todos, aquela pessoa que não relaxa, não consegue relaxar, porque ela vive numa ansiedade assim extrema? Pois é, esse é o tipo de um sabotador. Por quê?
Porque ele acredita que as coisas só funcionarão da forma que ele pensa. Então, a opinião alheia, muitas vezes, não é o quê? Não é aproveitada por uma pessoa que tem esse tipo de sabotador, porque ela acredita que só a opinião dele é válida, né? Que as coisas só funcionarão se ele tomar conta que, né, do começo ao fim. Então isso acaba criando um clima relacional complicado. Por quê? Porque as outras pessoas também têm coisas a agregar, têm coisas a participar, e isso deve fazer parte do processo relacional. Então isso também no controlador, da mesma forma que ele gosta de controlar, consequentemente ele detesta ser controlado. Então quando ele sente que ele está sendo controlado, isso invade a zona de conforto dele, isso pode ocasionar sérios problemas entre as duas partes. Então tem que tomar cuidado um pouquinho quem tem esse, né, sabotador do controlador. O quarto, né, sabotador é o hipervigilante, aquela pessoa que não relaxa nunca, sempre está ali pronta para tudo que pode acontecer, algum problema, algum perigo, algum erro, ela está sempre ali, ela não consegue relaxar. Então a pessoa que é hipervigilante, ela acaba atrapalhando o próprio caminho. Por quê? Porque ela não consegue relaxar, não consegue aproveitar os momentos, vive na ansiedade extrema. Então tem que aprender a fazer o quê? Tem que aprender no mínimo a relaxar, né? Você aceitar a situação em determinado momento, saber que nem tudo na vida, né, é um terror, né? A gente sabe que nem tudo é amor, mas nem tudo é terror. Então a gente tem que aprender o que é? A trabalhar no sistema equilibrado. Então a pessoa hipervigilante, né, tem um pouquinho de dificuldade em trabalhar no caminho do meio. O próximo sabotador, né, é o sabotador hiperracional. Sabe aquela pessoa que sabe de tudo, conhece tudo, enfim, são as pessoas conhecidas por serem mais frias, né? Porque o que acontece? Como eles são extremamente racionais, eles acabam deixando a parte emocional de lado ou não se importando com a parte emocional alheia. Então elas são ditas como pessoas arrogantes, pessoas frias. Isso pode, né, ocasionar sérios problemas a nível emocional, porque ela não sabe expressar a parte emocional dela. Então ele justifica tudo por questões racionais, e nós sabemos que para se estar no equilíbrio, para que a vida flua, nós temos que tanto estar na parte racional quanto na parte emocional. Então a gente também não pode ir de um extremo para o outro, né? A gente tem que tentar trabalhar no caminho do meio. Então uma pessoa que é hiperracional tem problemas em relação a isso. Por quê? Porque ela, por exemplo, ela não consegue entender sistemas emocionais da outra pessoa. Então imagina você ficar num relacionamento, muitas vezes conjugal, com uma pessoa que é extremamente fria. Complicado, né, pessoal? O sexto, né, sabotador é o insistente. Lembra aquela pessoa extremamente perfeccionista, que nada está bom, né, que tudo tem que ser minimalista, tem que ser no mínimo dos detalhes. Exatamente. Não é que as coisas têm que ser feitas de qualquer forma. Só que acontece, nós devemos gastar energia com essas partes, né, mais minuciosas quando elas são necessárias. Por quê? Porque elas despendem um gasto energético muito alto. E uma pessoa que apresenta esse tipo de sabotador acaba não relaxando, porque ela só vai acreditar que as coisas só são bem feitas quando ela faz. Então ela acaba distanciando as outras pessoas frente ao quê? Frente a esse comportamento perfeccionista que ela tem. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela cobra perfeccionismo dos outros, ela cobra de si. E quando ela não atinge esse objetivo, quando ela não atinge esse processo de perfeição, ela acaba ficando frustrada. Quando os outros não atingem, então os outros são objetos da raiva dela, da ironia, do sarcasmo. Agora, quando ela não atinge, ela acaba se frustrando muito. Então isso acaba trazendo pontos negativos para a própria pessoa. O sétimo sabotador é o prestativo. Lembra aquela pessoa que faz tudo para todos, né? Que você pode sempre contar com ela, enfim. Não é que nós tenhamos que ser egoístas. Não, a gente tem que trabalhar entre o egoísmo e o altruísmo. Então a gente tem que ser para si e para os outros. E pessoas que são extremamente prestativas têm um problema em relação a isso. Por quê? Porque elas sempre se doam aos outros. Mas esse se doar aos outros pode ser como? Ele pode ser no processo uma parte por fuga, por compensação. Então o que acontece? Eu preciso que a minha autoestima seja alimentada por algo que venha fora de mim. Só que quando a outra pessoa não corresponde
a essa alimentação da minha autoestima, eu acabo tendo problemas. Então a gente tem que aprender a trabalhar no sistema solo, vamos colocar dessa forma, e no sistema em grupo. Para quê? Para que a gente consiga atuar a nível social. Então, pessoas que são prestativas, elas podem ter problemas a longo prazo e questões de autoestima quando as outras pessoas não derem para ela aquela resposta que ela precisa. Então, é um pouco complicado ela trabalhar, ela fugir da zona de conforto. O oitavo sabotador é o hiperrealizador. Lembra aquela pessoa que vive só de metas e objetivos, que não para nunca? Pois é, esse processo, por melhor que ele pareça, ele também é um processo de autossabotagem. Por quê? Porque quando você conquista alguma coisa, é totalmente natural que você vivencie, que você desfrute dessa sua conquista, dessa sua vitória. E uma pessoa que tem esse tipo de sabotador, que é o hiperrealizador, quando ele alcança aquele almejado, ele já vai lá e está pensando no próximo objetivo. Então ele não consegue relaxar, ele acaba ficando inquieto, acaba ficando frustrado, e isso acaba atrapalhando o seu processo de vida, o seu processo de atingir, os seus objetivos. Então, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. O nosso nono sabotador é o inquieto. Lembra aquela pessoa que não consegue focar, que está sempre fazendo coisas variadas? Enfim, esse é o nosso sabotador inquieto. O que acontece? Não é que é um problema você fazer coisas variadas, mas que você comece e termine. Ela é trabalhada através de variáveis, através de estímulos. Então, quando não há o estímulo que ela precisa, o que ela acha que deve ter, ela acaba sofrendo por questões de inquietude. E muitas vezes esse processo de inquietude é um processo de fuga. Fuga por quê? Porque ela está com medo do que aquela ansiedade está trazendo a ela. Então esse é um outro sabotador que a gente adota no dia a dia e acaba não percebendo. E por último, o 10º sabotador é o esquivo. Lembra aquela pessoa que só empurra com a barriga? Pois é, esse é o sabotador esquivo. Por quê? Porque ele tem medo de enfrentar. Então muitas vezes o processo de negação, ou seja, de você dizer não para uma outra pessoa, é uma coisa extremamente difícil para quem for esquivo. Porque você dar uma negativa para outra pessoa, ocasiona o quê? Ocasiona uma frustração prévia que pode gerar um conflito ou um acerto. E essa pessoa que é esquiva, ela não quer acertar. Ela só quer que continue fluindo para que ela não saia da zona de conforto, daquela segurança que ela possui. Certo, pessoal? Então esses foram os 10 sabotadores mais comuns, Claro que assim, eles têm as suas variáveis, eles têm as suas variantes dia a dia, a gente pode apresentar mais que um deles, isso é absolutamente normal. Só que quando a gente percebe que esse sabotador está atrapalhando a nossa vida, ou quando a gente também não percebe, mas tem que se dar conta, é hora de mexer. Então, a dica que nós damos para vocês é o seguinte: quando, para você atingir o seu projeto de vida, para que você conquiste as coisas que você queira, para que a gente consiga viver num ambiente harmônico, tente detectar qual o tipo de sabotador é mais presente na sua vida. Então, quando a gente vai entrar em guerra, a gente precisa saber quem é o nosso inimigo. Para quê? Para que a gente estude o inimigo, para que a gente consiga perceber em que área que ele está atuando e a gente consiga mudar. Então, a gente percebendo qual tipo de sabotador presente, nós ganharemos armas para lutar contra ele, para perceber que aquele comportamento não é adequado para aquela situação. Por quê? Porque ao invés de atrapalhar o outro como a gente pensa, está atrapalhando sempre a nós mesmos. Então esse processo de perceber a nossa autossabotagem, já é o quê? Já é um grande passo para pular a pedra do caminho, essa pedra que somos nós, e atingir o nosso projeto de vida, que muitas vezes está o quê? Está com outras pessoas. E esse estar com outras pessoas envolve diálogo, envolve a roda dos comportamentos. Então a Mara vai falar para vocês no próximo vídeo como funciona o processo de comunicação e quais são os tipos de atuação que cada um de nós enfrenta numa roda de comunicação. Certo, pessoal? Então muito obrigado, continue compartilhando os vídeos, curtindo, mandando seus recadinhos. Boa semana a todos vocês. Até mais, pessoal.